No silêncio profundo do cosmos, algo antigo e desconhecido quebra a escuridão. Um mensageiro vindo de outro sistema estelar, viajando por bilhões de anos, atravessa nosso quintal cósmico sem se prender. Ele não é um asteroide comum, tampouco um cometa típico do nosso sistema solar. Ele é o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já confirmado que cruza nosso sistema. Mas por que todos os olhos da comunidade científica e mesmo de entusiastas do espaço estão voltados para ele? Por que esse visitante chama tanta atenção? Porque ele não está apenas brilhando, ele brilha de um jeito diferente. Ele se comporta de um jeito estranho. E não há consenso se ele é só gelo, poeira e rochas, ou algo mais. Hoje vamos mergulhar nessa viagem, explorar a origem, a trajetória, os mistérios mais profundos, as teorias mais ousadas e as consequências desse visitante raro. Bem-vindo à jornada do 3I Atlas. 2. A descoberta e a natureza interestelar. Em 1º de julho de 2025, os olhos atentos do sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, no Chile, registraram algo incomum. Um objeto se deslocando rápido com uma trajetória hiperbólica, desenhando uma curva que não pertencia ao nosso sistema solar. Foi assim que surgiu oficialmente o cometa 3I Atlas, também batizado como C/2025 N1 Atlas. O 3I, em seu nome, é mais do que uma designação curta. Significa terceiro objeto interestelar já identificado. Seu descobrimento representou um salto gigantesco para a astronomia moderna. Não era apenas mais um cometa, mas um mensageiro vindo de fora, algo que cruzou fronteiras interestelares para passar por aqui uma única vez. Os astrônomos estimaram que, ao ser descoberto, ele estava a uma distância de cerca de 4,5 unidades astronômicas do Sol, algo em torno de 670 milhões de quilômetros. Sua órbita é hiperbólica, o que significa que ele não está ligado gravitacionalmente ao Sol. Ele está aqui só por passagem. 3. Características físicas. Um gigante misterioso. O 3I Atlas é longe de ser pequeno. Observações com o telescópio espacial Hubble e outros instrumentos indicam que seu núcleo pode ter entre 440 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. Apesar disso, sua aparência não é apenas de rocha sólida. Ele apresenta uma coma, uma nuvem brilhante de gás e poeira que envolve o núcleo. Algo clássico para os cometas. Mas há mais. A composição da coma dele é muito estranha. Dados recentes do telescópio espacial James Webb, JWST, mostram que a nuvem de gás ao redor do cometa é dominada por dióxido de carbono, CO2, em uma proporção jamais vista em cometas convencionais. Além disso, também foram detectados vapor de água, H2O, monóxido de carbono, CO, OCS, carbonil sulfeto, gelo de água e poeira. A proporção CO2, H2O é tão alta que sugere que este cometa pode ter uma origem radicalmente diferente dos cometas do nosso sistema solar. 4. Velocidade, trajetória e periélio. Quando foi observado pela primeira vez, o 3I Atlas se movia a impressionantes 221 mil km por hora, o que corresponde a cerca de 61 km por segundo. Ele estava se aproximando do Sol, e os cientistas estimaram que o periélio, o ponto mais próximo de sua trajetória do Sol, ocorreria em final de outubro de 2025, aproximadamente a 1,4 unidades astronômicas, UA, ou seja, dentro da órbita de Marte. Curiosamente, esse não é apenas um visitante rápido. Sua órbita hiperbólica garante que, após essa passagem, ele não voltará para cá. Ele veio, marcou presença e continuou seu caminho para o espaço profundo. A distância mínima prevista entre ele e a Terra será de cerca de 1,8 unidades astronômicas, ou cerca de 270 milhões de quilômetros, o que significa que não há risco de colisão 5. Atividade incomum: água, emissão de radicais e polarização. Logo após sua descoberta,
astrônomos começaram a monitorar atentamente o 3 e Atlas. Uma das primeiras grandes revelações foi a detecção de radicais de hidróxido, OH, sinal claro de que há produção de água no cometa. Esses radicais surgem quando moléculas de água se quebram, um processo chamado outgassing, típico de cometas ativos. Mas no caso do Atlas, a taxa de produção de água é alta, mesmo a distâncias onde normalmente esperaria que a sublimação fosse muito fraca. Outro ponto intrigante: o 3 e Atlas também exibe uma polarização negativa extrema da luz refletida, algo raríssimo e nunca visto com tamanha intensidade em cometas convencionais. Ao medir a polarização em diferentes ângulos, os cientistas perceberam que ele tem um comportamento óptico muito diferente, o tipo de coisa que pode sugerir composição ou estrutura superficial exótica. 6. Mistérios e anomalias. Mais do que um cometa comum. Aqui as coisas começam a ficar realmente interessantes. Observadores e astrônomos levantaram várias anomalias em relação ao comportamento do 3 e Atlas, que vão muito além do esperado. Primeiro, sua coloração mudou de maneira estranha. Conforme se aproximava do Sol, o cometa ficou mais brilhante do que o previsto, e sua cor pareceu adquirir tons mais azulados. Segundo, foi relatada uma anticauda, um jato de material que parece apontar, curiosamente, para o Sol, não só para longe dele, algo raro e misterioso. Terceiro, a produção de jatos foi tão intensa que pesou na matemática. Segundo alguns cálculos amadores, para sustentar esses jatos com base no presumido tamanho do núcleo, seria necessário mais área ativa do que o cometa realmente tem. Isso leva alguns entusiastas a sugerirem teorias não convencionais. Quarto, há relatos de que 3 e Atlas continuou intacto mesmo depois desses picos de atividade, o que para alguns torna difícil explicar tudo com a física tradicional dos cometas. E há ainda uma discussão mais conspiratória. Alguns usuários especulam que o cometa poderia não ser só um corpo natural, mas talvez uma sonda alienígena disfarçada ou algo com tecnologia embutida. Claro, essas são teorias populares entre amadores e em fóruns, não afirmações científicas confirmadas, mas oferecem um tempero válido para o imaginário coletivo 7. Teorias científicas e ficcionais. Diante dessas anomalias, a comunidade científica mantém algumas hipóteses principais, mas há também espaço para especulações mais ousadas, especialmente quando misturamos fatos reais com pitadas de ficção. Vamos explorar algumas. Hipóteses científicas plausíveis. Cometa ultracarregado de C. O 2. A alta proporção de C. O 2, sugerida pelo JWST, pode explicar parte do comportamento estranho. Ele poderia estar liberando esse gás de formas mais energéticas, alimentando jatos intensos. Superfície exótica. A forte polarização observada pode indicar uma estrutura de superfície diferente. Talvez fragmentos gelados extremamente finos ou granulações incomuns que refletem a luz de modos não comuns. Atividade antecipada. Observações pré-descobertas indicam que o cometa já estava ativo quando estava bastante distante, sugerindo que ele pode ter começado a acordar bem antes de entrar nas proximidades do Sol. Resiliência estrutural. A permanência do cometa mesmo após jatos massivos pode sugerir que ele tem uma densidade maior ou uma estrutura interna mais complexa, talvez com poros ou cavidades que sustentam a atividade sem que ele se fragmente. Teorias ficcionais ou especulativas. Sonda alienígena disfarçada. E se 3 e Atlas não fosse apenas um cometa, mas uma sonda avançada criada por uma civilização alienígena? A anticauda solar, os jatos intensos e a cor azulada alimentam essa especulação. Poderia haver painéis ou dispositivos que controlassem o jato, algo que produz propulsão ou ajuste de orientação, mecanismo de propulsão interna. Em vez de jatos movidos só pela sublimação, poderia haver um motor natural ou artificial, algo que canaliza energia interna e dispara gás com força maior.
Isso explicaria por que alguns cálculos dizem que a área ativa deveria ser maior para sustentar os jatos, se fosse só gelo. Relíquia de um sistema estelar antigo. Talvez esse cometa seja uma peça de um sistema planetário distante, e dentro dele haja compostos muito antigos, raros, até radioativos ou metálicos, que não são comuns nos cometas do nosso sistema. Talvez ele seja um pedaço geracional de um mundo antigo, carregando segredos químicos há bilhões de anos. 8. Por que isso importa? Implicações cósmicas. A importância do 13 Atlas vai muito além de um simples espetáculo astronômico. Se ele for apenas um cometa, é ainda assim um observador valioso. Ele traz materiais de fora, potencialmente muito antigos, que podem revelar como outros sistemas estelares se formaram. Se suas anomalias forem verdadeiras e tiverem explicações novas, podemos ter que repensar parte do que sabemos sobre cometas, formação de corpos interestelares e voláteis. E se houver, hipoteticamente, alguma tecnologia oculta nele? Bem, isso cruzaria a fronteira entre ciência e ficção, mas abre portas para um debate filosófico. Estamos preparados para reconhecer sinais não convencionais no cosmos? Além disso, cada visita interestelar é rara. O primeiro objeto foi Oumuamua, em 2017, depois o cometa 2/Borisov, em 2019, e agora o 3 e Atlas. Cada um desses mensageiros carrega pedaços de lugares que não são nosso sistema solar. Eles são testemunhas silenciosas de outras partes da Galáxia 9, observações recentes e o futuro do 3 e Atlas. Conforme passou pelo periélio, o cometa continuou sendo observado por múltiplos telescópios, tanto terrestres quanto espaciais. Depois de um período em que esteve escondido atrás do Sol, ele ressurgiu e foi visto novamente. Agora até por telescópios menores, segundo relatos. Cientistas estão atentos para a próxima fase de sua jornada. O cometa vai continuar sua rota para fora do sistema solar, mas há previsão de que ele passe relativamente perto de Júpiter em 2026, o que pode gerar novas oportunidades de estudo. Enquanto isso, continuamos recebendo dados, polarimetria, espectroscopia, medições de jatos, variações de brilho, tudo isso enriquecendo esse quebra-cabeça cósmico. Imagine por um momento que esse cometa não seja apenas rocha e gelo. Imagine-o como uma mensagem viva, enviada por algum sistema distante, como se fosse um mensageiro estelar. Não um invasor hostil, mas um embaixador cósmico, carregando segredos e materiais da juventude de outro mundo. Em algum lugar, antes de sua jornada, ele foi expelido de sua estrela-mãe. Talvez por forças gravitacionais violentas ou por eventos catastróficos em seu sistema original. E agora viaja há bilhões de anos, cruzando o vazio interestelar, atravessando galáxias antigas até alcançar nosso canto da Via Láctea. Dentro dele, o gelo antigo cristalizou sob condições que nunca seriam replicadas por cometas do nosso sistema solar. Ele transporta gases raros, traços de compostos orgânicos, minérios exóticos que resistiram ao tempo. E, no meio da sua núcleus, talvez haja uma arquitetura que nós humanos, com nosso conhecimento, só podemos imaginar. Uma estrutura porosa, cheia de cavidades, capaz de gerar jatos surpreendentemente poderosos. Quando ele se aproxima do Sol, seus ventos gelados despertam. Suas superfícies escuras aquecem, liberando não apenas CO2, mas jatos massivos. Esses jatos respondem, talvez, a algo interno. Não apenas ao calor, mas a uma lógica oculta. Uma dança antiga de forças desconhecidas. E em um momento de ápice, quando ele brilha mais forte e sua anticauda se forma, não é apenas matéria sendo expelida, é como se ele falasse, um sussurro cósmico. Eu vim de longe, eu vi outro lugar. Eu sou a prova do que existe além. Depois de sua passagem, ele continua, seguindo seu caminho, sem olhar para trás. E os que observam daqui, na Terra, ficam com perguntas. Será que ele carregava apenas gelo e poeira, ou algo mais? Será que ele é um mensageiro estelar, ou apenas um visitante solitário? 10. Conclusão.
O 3I Atlas é mais que um cometa. É um enigma que desafia nossa compreensão. Ele nos lembra que o universo é vasto, cheio de mistérios e possibilidades que ainda estamos longe de decifrar completamente. Sua origem interestelar nos conecta a mundos distantes. Sua composição desafia o que sabíamos sobre cometas. E suas anomalias despertam tanto a mente científica quanto a imaginação mais ousada. Seja apenas um corpo natural, um cometa ultracarregado de gás ou até mesmo algo mais exótico, ele cumpre sua missão: nos fazer olhar para cima com admiração, curiosidade e talvez um pouco de temor. E se por um momento considerarmos a possibilidade de que ele fosse algo mais do que gelo e poeira, uma sonda estelar, um mensageiro, então ele se torna uma ponte entre o humano e o cósmico, um lembrete de que não estamos sozinhos no universo. Se você curtiu esse mergulho misterioso no universo do 3I Atlas, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos com teorias insanas e descobertas cósmicas. Também comenta aqui embaixo o que você acha que esse cometa realmente é. Só gelo ou algo mais? E se quiser continuar nessa vibe de mistério do espaço, assista agora a outro vídeo. Sugira um vídeo relacionado do canal. Vou te garantir que vai explodir sua mente. Valeu por assistir e até a próxima jornada pelas curiosidades do universo.